Opa, tudo bem? Aqui é o Vini Possebon, fundador do grupo Q48, e a Camila me pediu para gravar esse bônus comentando sobre o assunto metabolismo DX. Né? E para você entender, quando a gente pensa em exercício, condicionamento, manutenção de saúde, perda de gordura, emagrecimento, enfim, qual o melhor custo-benefício quando a gente pensa em exercício? Quanto tempo é necessário? Né? E por que isso é importante? Porque a vida do empreendedor ela é corrida. Normalmente existem muitos empreendedores que acabam não cuidando da sua saúde porque falta tempo, porque falam para ele que ele tem que se exercitar por 1h30, 2 horas, 1 hora. E eu vou te mostrar que não é bem assim que funciona, tá? E se você não me conhece, tudo que você vê de treinos online hoje na internet brasileira, fui eu que comecei lá em 2013, eu fui o pioneiro, né? Quando eu lancei meu programa Q48. Esse programa ele vem sofrendo várias modificações, inclusive hoje ele é um aplicativo bem robusto, tá? Q48. E comecei totalmente do zero, a gente já conquistou mais de 90 mil alunos de lá para cá. Como deu muito certo esse projeto, acabei indo na Ana Maria Braga, acabei indo no Danilo Gentili, acabei estampando, né, a capa de várias revistas fitness aqui do Brasil. Fiz também o pré-lançamento da 5ª temporada da série Vikings, que está no Netflix. Também estive na Câmara de Deputados, mostrando como que esse método, né, esse método que eu criei, o Q48, poderia ajudar a população a sair do sedentarismo, com consequência disso, reduzir gasto público. Eu fui lá e na Câmara de Deputados, inclusive, ganhei o prêmio de honraria, né, da Câmara de Deputados. Então é isso. Nessa palestra aqui, eu vou te mostrar que quando a gente pensa em emagrecimento e até mesmo exercício, como eu comentei no início do vídeo, não é quanto mais exercício a gente fizer, melhor. Não é quanto mais calorias a gente gastar, mais a gente perde gordura, mais a gente emagrece. Eu vou te mostrar isso através de estudos nessa palestra, tá? E eu sempre falo, né, que o primeiro degrau, o primeiro passo para você se transformar, né, vamos supor que você quer melhorar a sua saúde e emagrecer, né? O primeiro passo é você se educar sobre o assunto. Você não precisa ser um especialista, se tornar um especialista, porque já existem especialistas naquela área, porém você precisa se educar sobre aquele assunto. É que nem vinho, né? Eu dou o exemplo do vinho. Quando você não entende muito de vinho, você vai lá no mercado e pega o vinho mais barato. Aí quando você começa a estudar o vinho, você começa a ficar mais seletivo, começa a selecionar melhor o vinho. Então o primeiro passo para a transformação é se educar sobre o assunto. Então essa palestra ela vai te educar. Eu peguei alguns estudos científicos e de uma maneira didática vou te apresentar eles. E aqui embaixo também, ou aqui do lado, vai ter um e-book do treino de 1 minuto. Acredite ou não, existe um treino de 1 minuto que não fui eu que criei, não foi uma ideia que eu tive debaixo de chuveiro, mas sim um pesquisador canadense que estuda essa área de exercício e resultado, condicionamento físico, emagrecimento. Testou um modelo de treino de 1 minuto de alta intensidade. Inclusive, eu vou falar sobre esse estudo na palestra e depois vai ter um e-book aqui com opções desse treino para você poder treinar do conforto da sua casa sem nenhum equipamento. Né? A ideia é que você consiga manter uma rotina de exercícios sem empecilhos na frente, sem ter que pegar carro e ir para academia, caso você queira. Obviamente, se você gosta de academia, tá tudo certo, tá? Mas caso você não goste de academia, não tem muita afeição por exercício, não tem muito tempo, porque a vida do empreendedor é corrida, essa palestra vai te ajudar muito, tá? Então, presta bastante atenção e vamos para dentro do computador. Bom, vamos lá, vamos falar de emagrecimento, metabolismo, condicionamento físico, saúde. Existe um grande paradigma, né? O paradigma do balanço calórico, que diz o seguinte, que ele fala, quanto menos calorias eu comer, obviamente mais eu vou emagrecer, né? Quanto mais calorias eu gastar, mais eu vou emagrecer. É assim o paradigma, né? Ou seja, para emagrecer é só gastar mais calorias do que ingerir. Esse pensamento é um pensamento muito matemático, né? Mas provavelmente você que está aí agora assistindo essa palestra conhece alguém, ou até mesmo você já passou por algo semelhante. Comeu menos, se exercitou muito e perdeu pouco peso. Ou comeu menos, se exercitou muito e nem perdeu peso, nem obteve resultado. Ora,
Se é só fechar a boca e se exercitar mais, por que eu não emagreço, né? E aí, olha que louco, né? Aí a gente pega aqui, eu já começo apresentando esse estudo do Wilmore, que é um grande pesquisador da área de exercício, emagrecimento, exercício e saúde, exercício e condicionamento físico, e ele mostra que em 6 meses de atividade física levam, em média, a uma perda de 1,6 kg de massa corporal e 2,6 kg de gordura. Ou seja, imagina você entrar num programa de exercício, né? E perder só 2,5 kg, né? Em média, em 6 meses. E isso é contraproducente. E aí ele fala que apesar da vasta literatura disponível, a gente pode concluir que atividade física na forma de exercício físico, olha isso, resulta em poucas mudanças na massa corporal e composição corporal em curtos períodos de dias ou semanas. E olha o que ele conclui, isso é inconsistente com as nossas expectativas, porque atividade física constitui a nossa maior fonte de gasto calórico diário. Ou seja, por que é inconsistente com as nossas expectativas? Porque, cara, se eu gasto mais calorias, eu tenho que emagrecer, né? Sempre me ensinaram isso. E aí, só que através dessa meta-análise, ele traz essa conclusão. E aí, o que eu digo pra você? Quer dizer, então, que para emagrecer não é só gastar mais calorias do que se ingere? Quer dizer que para emagrecer não é só fazer qualquer tipo de exercício ou até mesmo para manter o peso? Não é qualquer exercício? E aí a gente vem com essa vertente, né, do paradigma do balanço calórico. E aí eu te apresento o treinamento intervalado de alta intensidade, uma técnica para ajustar o seu metabolismo e reduzir gordura, tá? E eu sempre falo, né, e eu comentei no vídeo de introdução, que o primeiro passo para você mudar algo na sua vida é se educar sobre o assunto. Então, essa palestra vai te educar sobre esse assunto. Por que o treino de poucos minutos ele é melhor? Ele é mais efetivo que o treino de muito tempo e baixa intensidade. O porquê isso acontece, né? Você não precisa ser um especialista, mas precisa se educar. É que nem comprar vinho. Quando você não entende de vinho, você vai no mercado e pega o vinho mais barato. Aí você começa a estudar sobre vinho, você começa a ir e selecionar melhor o vinho. E selecionar melhor as suas escolhas, né? Então, o primeiro passo, eu falo para para qualquer mudança que você queira trazer para a sua vida é se educar sobre aquele assunto. Você não precisa se tornar um especialista, mas não pode ser um ignorante. Então eu tô aqui para te educar de uma maneira didática. Então, por que a gente engorda? As pessoas falam, eu engordo porque eu tenho preguiça, porque eu tenho falta de força de vontade, sedentarismo, má alimentação. E olha só que louco, olha o efeito do açúcar quando comparado ao efeito da cocaína no cérebro. Idêntico, consegue ver? Idêntico esse efeito. E aí as pessoas elas falam que elas não conseguem emagrecer ou engordaram por causa da preguiça, falta de força de vontade e sedentarismo. Mas o fato, você vai entender agora, que são consequências da obesidade. Quer ver? O cara vai lá, ele tá ansioso, daí ele come um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, ele come massas, ele come doces. E aí, esses carboidratos, eles ativam a mesma área do cérebro que a cocaína ativa. Ou seja, vicia o cérebro. E aí, você come aquele carboidrato de alto índice glicêmico, você, nossa, que sensação boa, viciou. Aí você come mais, e mais, e mais, e mais. E aí, quando você come carboidrato de alto índice glicêmico, você libera muita insulina. É uma consequência. E aí, essa insulina, quando você libera muita insulina, você acaba desregulando o metabolismo da gordura. Entenda, a gordura ela está no nosso corpo porque ela tem uma função, né? Inclusive, o hormônio testosterona advém da gordura, né? A gordura ela tem uma função importantíssima no nosso metabolismo. E quando você passa por esse processo de comer muito carboidrato, viciar o cérebro, comer mais, mais e mais, você libera muita insulina e a insulina acaba desregulando o metabolismo da gordura. E aí, qual que é a consequência disso? Você começa a sentir preguiça, falta de força de vontade, cansaço e sedentarismo. Então toda essa cinética mostra que preguiça, falta de vontade, cansaço são consequências dessa desregulação aqui, ó, do metabolismo da gordura. São consequências. E por que eu estou mostrando isso? Porque
Lembra que no início eu mostrei que e eu dei o exemplo de que de repente você conhece de pessoas que comeram pouco, se exercitaram muito e não conseguiram emagrecer de maneira satisfatória? Porque emagrecer não é só fechar a boca e se exercitar muito. Emagrecimento tem a ver com regulação do metabolismo da gordura. E é por isso que eu estou mostrando isso aqui, tá? E aí vem o sedentarismo e tudo mais. E aí, beleza. Essa é a cinética. Agora, qual que é a possível cura? Quer ver? Vou te mostrar aqui agora. Beleza, a gente entende que quando a pessoa está acima do peso, um pouco mais de gordura, né? Ela está com sobrepeso e até mesmo obesidade, ela está com esse metabolismo da gordura desregulado. E a cura é, primeiro ponto, não é pensar em quantas calorias eu vou gastar nesse treinamento, em quantas calorias eu estou ingerindo, não. O que a gente tem que entender é que a primeira coisa que tem que acontecer é regular, voltar a regular o metabolismo da gordura. Não tem nada a ver com gasto calórico, ingesta calórica, tá? E aí, tirar o carboidrato de alto índice glicêmico, que é esse que dá pico de insulina. E aí, quando a gente fala de alimentação, né? Como o nosso foco vai ser exercício aqui, a gente entra, tá, qual que é o real papel do exercício na redução de gordura, na regulação do metabolismo da gordura? Né? Qual que é o real papel do exercício? Eu vou entrar agora para explicar para você. Então a gente pensa no HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que é poucos minutos, ou seja, tem treinos de até 1 minuto, que eu vou apresentar aqui para você, até 20 minutos. Se o treino passa de 20 minutos, é porque a intensidade não está ajustada. Então, normalmente o HIIT ele fica abaixo de 20 minutos. Tem protocolos acima de 20? Tem. Mas tem protocolos com bom custo-benefício abaixo de 20 minutos. Isso é uma boa notícia para o empreendedor, para a empreendedora que normalmente, dificilmente, não é normalmente, essa é a palavra, luta contra o tempo. Tem muita coisa para resolver na empresa, então às vezes falta tempo para fazer exercício. O cara não tem tempo, e aí falam para ele que ele tem que se exercitar por 1 hora e meia, como é que ele vai se exercitar? Então eu vou te apresentar essa solução aqui, tá bom? E uma coisa que você tem que ter em mente é essa, ó, mantra Q48. Para emagrecer, o foco deve ser em regular o metabolismo da gordura e não em gastar mais calorias, tá? E você vai entender esse mantra agora. Vamos esquecer a alimentação, como eu falei anteriormente, e a gente vai avaliar agora o real efeito do exercício físico na composição corporal, no metabolismo, no condicionamento físico, tá? Esse estudo aqui é um estudo do Donelli, tá? E ele pegou 131 pessoas. E tudo que eu vou mostrar aqui pra você é baseado em estudos, não é uma coisa que eu tive ideia embaixo de chuveiro ou que eu ouvi falar em algum lugar e que agora é verdade absoluta. Não, são estudos científicos, tá? Validados. Então, o primeiro que eu te apresento é esse do Donelli. Ele pegou 131 pessoas, tá? E aí, ele dividiu essas pessoas. O grupo, olha isso, o grupo A fazia né? Ele fazia exercício aeróbio 5 vezes por semana por 45 minutos, tá? E o grupo B, ele serviu somente como grupo controle. E aí, olha só que interessante. Esse estudo foi realizado, ó, fala aqui, ó, 16 meses de estudo. E aí ele colocou o pessoal fazer 5 vezes por semana exercício, dividiu homens e mulheres, tá? Aqui ele mostra aqui que o homem ele estava mais ou menos com um déficit calórico de 3.300 calorias por semana. E a mulher, 2.200 calorias de déficit por semana. O que é o déficit calórico? É quando eu como menos do que eu gasto, tá? Déficit. Quando eu tenho superávit calórico, é porque eu comi mais do que eu gastei. Nesse caso, através de um método ouro que se chama um método da água duplamente marcada, que é isso aqui, ó, o que eles chamam de DLW, eles conseguiam avaliar, né, o déficit calórico do pessoal. E as pessoas, os homens, 3.300 calorias de déficit na semana e as mulheres 2.200 calorias de déficit na semana. Agora pense comigo aqui, ó, para você saber. 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. Os homens, eles estavam em déficit diário médio de 350 calorias por dia por 16 meses. Ou seja, seguindo o padrão matemático, né, o total de redução de gordura dos homens deveria ser de 22 quilos, que a gente pega e faz essas 7.700 calorias, pega esses 350 calorias por dia, faz vezes a quantidade de dias, né, e divide pela 7.700 calorias, dá mais ou menos 22 quilos. As mulheres tiveram com déficit calórico de 200 calorias por dia, por 16 meses. E o total de redução de gordura deveria ser de 12 quilos, tá? Isso seria o cenário.
que quando você vai na nutricionista, ela te diz, ó, come tanto e você gasta tanto na academia e aí você vai emagrecer tanto por semana, né? E aí vocês vão entender, você vai entender aqui que esse processo não é linear e não é, e muito menos matemático. Olha isso aqui, ó. Esse aqui são as mulheres. As mulheres, elas começaram aqui, ó, fat mass, massa gorda, com 27,4 quilos. Depois de 16 meses, elas reduziram a massa gorda para 27,2, ou seja, 200 gramas de redução apenas. Os homens começaram o estudo com 26,8 quilos de massa gorda e chegaram a 21,9, ou seja, uma redução de 5,5 quilos de gordura. O que é inconsistente, porque, cara, 16 meses fazendo exercício de 5 vezes por semana em déficit calórico, controlando a ingesta, as mulheres perdem 200 quilos e os homens 5 quilos. É totalmente, isso é desmotivador. E aí, por que eles não obtiveram resultados esperados? Por quê? Ó, lá vem o mantra de novo, ó. Para emagrecer, o foco deve ser regular o metabolismo da gordura e não gastar mais calorias. Esse estudo já é um estudo que mostra que não é o déficit calórico, o gasto calórico, a força motriz do emagrecimento, mas sim a regulação do metabolismo de gordura. Por isso que um dos pensamentos que, quantas calorias queima esse treinamento? Ele deve cair por terra. Então, você vai ver que tem treinos de 4, 10 minutos, que o gasto calórico, ele não é um gasto calórico exorbitante quando comparado a um treino de 1h30. Por quê? Porque o foco, um treino de 4 minutos, ele já libera os hormônios, as enzimas responsáveis por regular o metabolismo da gordura. Então, a gente não deve pensar em gasto calórico quando a gente está falando de emagrecimento em primeira instância. Tá? E aí olha só que louco, para te mostrar como essa questão do déficit calórico tem que cair por terra de uma vez por todas, esse estudo aqui mostrou que pessoas, ó, energy intake aqui é quanto que as pessoas comiam por dia. As pessoas, elas aumentaram o consumo diário de comida, aumentaram o consumo calórico e mesmo assim perderam gordura de 356 para 308 aqui, ó. E olha aqui, ó, o energy intake aqui embaixo, ó, em vermelho, ó, 2.2 mil calorias por dia e aumentaram quase 400 calorias a mais. E mesmo aumentando o consumo de caloria, elas perderam gordura. Ora, como que isso é possível? Vocês sempre me falaram que para emagrecer eu tenho que gastar mais e comer menos. Nesse caso, as pessoas comeram mais e ainda perderam gordura. Como que isso é possível? Comeram mais 400 calorias. Então, esse paradigma, né, do balanço calórico que eu coloquei desde o início, ele não é verdade. Por quê? Porque se fosse verdade, não teria um estudo mostrando isso pra gente. Não teria o estudo do Donelli, que eu mostrei anteriormente, que mesmo com muito gasto calórico você pode emagrecer quase nada. E esse, mesmo comendo mais, as pessoas perdendo gordura. Tá aqui, ó, 2 sessões aqui de treinamento sem dieta trouxeram redução de gordura. Sem dieta, entendeu? Então, por que as pessoas do estudo perderam gordura, mesmo comendo mais calorias do que gastaram? Mais uma vez, para emagrecer, o foco deve ser em regular o metabolismo da gordura e não gastar mais calorias. Tá? Esse é um outro estudo sensacional, deixa eu só tomar uma água aqui. Os efeitos do treino de alta intensidade, que é toda a base do método Q48, né? Na perda de massa gorda em jovens mulheres, né? E olha só que louco, esse estudo foi feito da seguinte maneira. O pesquisador pegou 45 pessoas, 15 pessoas fez o protocolo de HIIT, treino de alta intensidade, 15 pessoas fizeram um protocolo de treino contínuo e 15 pessoas serviram como grupo controle. Como é que era o protocolo do HIIT? Do HIIT era o seguinte, as pessoas subiam numa bike e elas pedalavam o mais rápido que conseguiam por 8 segundos e pedalavam 12 segundos na boa. 8 segundos bem rápido, 12 segundos na boa. E elas faziam isso por 20 minutos. E o grupo do contínuo fazia aqueles 40 minutos, que é o treino famigerado, que quando você vai para academia o professor te coloca em cima da esteira, ou quando, sei lá, quer emagrecer, sobe em cima da esteira, fica 30 minutos, 40 minutos a 60% do teu máximo. Enfim, o pessoal fez isso. E aí, então, esse pessoal treinou 20 minutos, 3 vezes por semana, e esse pessoal treinou 40 minutos, 3 vezes por semana. Esse pessoal aqui treinou, ou seja,
o dobro, né, de tempo. E olha só o que é mais interessante. Mesmo esse pessoal treinando 20 minutos, o gasto calórico da sessão de treinamento era de 200 calorias. E esse grupo também de 200 calorias. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se os dois grupos tiveram o mesmo gasto calórico no treinamento, eles vão ter que obter resultados semelhantes. Não é isso que você pensa? Agora, olha isso. Esse gráfico mostra a mudança na massa gorda. O grupo do HIIT perdeu 3 vezes mais gordura do que o grupo que fez contínuo. O grupo contínuo, na verdade, não perdeu nada. Meio que manteve a massa magra, não foi estatisticamente significativo, na verdade. Isso. Só que olha isso, né? Como assim? Se eu gasto a mesma quantidade de caloria, como que um grupo emagrece mais que o outro, treinando menos tempo? E aqui tem esse aqui ele mostra mudanças na gordura abdominal. O grupo da alta intensidade, olha aqui, ó, perdeu 2 vezes mais gordura do grupo contínuo. O grupo contínuo, na verdade, não perdeu nada. Como que isso é possível? E mais um detalhe importante, o pessoal que fazia o treino de alta intensidade por 20 minutos, menos tempo que o outro grupo, ingeriu mais comida, comeu mais. E mesmo assim obteve mais resultado. Ó, o pessoal treinou menos, comeu mais, gastou a mesma quantidade de calorias no treino que o outro grupo, mas mesmo assim emagreceu 3 vezes mais. Como que isso é possível? Por que o grupo que fez HIIT emagreceu 3 vezes mais, mesmo gastando a mesma quantidade de calorias? Comendo mais e treinando 50% a menos de tempo? Veio o mantra. Lembra, para emagrecer, o foco deve ser regular o metabolismo da gordura e não em gastar mais calorias. Eu acho que é o terceiro estudo aqui que eu mostro, né? Você já está começando a entender a dinâmica. Porque emagrecimento não é só fechar a boca e se exercitar mais. Se fosse isso, o meu livro teria uma página só, né? Meu livro teria uma página que o cara abriria o livro e estaria escrito, ó, para emagrecer, fecha a boca e se exercite mais. Final. Não é assim. Então, aqui eu estou mostrando para você que o emagrecimento ele é algo mais complexo. Que o primeiro ponto, quando a gente precisa perder gordura e emagrecer, a gente tem que estar pensando, cara, em regular o metabolismo da gordura e esquecer o gasto calórico. Porque os estudos mostram, não é só gastar caloria que vai trazer resultado em emagrecimento. E é por isso que os nossos alunos aí, mais de 90 mil, né, no momento que eu gravo essa palestra, obtêm resultado. Ou seja, eles pegam o melhor custo-benefício, pouco tempo de exercício, mas que regulam o metabolismo e deixam o metabolismo trabalhando nas horas de repouso. Por isso que Q48 queima de 48 horas. O metabolismo continua queimando gordura no processo de repouso. Tá bom? E aí, o porquê. Então imagina que você quer perder gordura, quer melhorar a sua estética, tá? Perdendo gordura. Qual que deve ser o motivo no qual você deve buscar o treinamento? A gente está falando de regulação do metabolismo da gordura. Você não tem que chegar para o seu professor ou para o seu personal trainer e perguntar quanto esse treino gasta de caloria. Não interessa. O que interessa é se o estímulo está sendo necessário para causar a regulação do metabolismo da gordura. E o que acontece nessa regulação do metabolismo da gordura? Acontece uma melhora na insulina, né, na sensibilidade da insulina, uma diminuição dessa enzima LPL, que é uma enzima que ajuda a armazenar gordura, e um aumento da enzima HSL, que é uma enzima que ajuda a quebrar a molécula de gordura. PGC1-alfa, essa enzima é liberada e faz biogênese mitocondrial. O que é isso? Quanto mais mitocôndrias você tem, mais gordura você queima, porque mitocôndria é a organela responsável pela queima de gordura. E quando você treina em alta intensidade por poucos minutos, não pensando em gasto calórico, você libera essa enzima aqui que se chama PGC1-alfa. E aí você tem ressíntese de glicogênio e diminuição do quociente respiratório. Isso aqui é uma alteração qualitativa. O seu metabolismo, ele utiliza um combustível para se manter vivo. E quando a pessoa está acima do peso, o quociente respiratório fica próximo de 1, ou seja, a pessoa queima mais glicose, glicogênio em repouso. E aí ela começa a treinar e o QR, que é o quociente respiratório, começa a reduzir e fica próximo de 0,7. Ou seja, uma pessoa treinada, uma pessoa que treina em alta intensidade, ela tem um quociente respiratório próximo de 0,7. Ou seja, o corpo dela entende que ela tem que utilizar mais gordura no processo, no momento de repouso. Tá? E aí, a gente tem esse outro estudo aqui, que é a comparação de 2 protocolos de treinamento de alta intensidade. Olha só que interessante isso aqui. Aqui o pesquisador pegou 11 pessoas.
e dividiu em 4 sessões por 9 dias. Ó, um era treino na bike, né? 4 sprints de 30 segundos com 4 de intervalo. Então o pessoal subia em cima da bike, pedalava o mais rápido que conseguia por 30 segundos e 4 minutos de descanso. De novo, 30 segundos de alta intensidade, 4 minutos de descanso. Eles faziam isso 4 vezes ali, ó, 4 sprints. E o outro pessoal fazia treino calistênico. O que é o calistênico? É o treino com o peso do corpo, né? Por quê? Porque muitas vezes você não vai ter um equipamento disponível para você fazer um treino de alta intensidade, uma bike, uma esteira que seja. Você vai ter só o peso do seu próprio corpo, que é, na verdade, toda a base do nosso método é só o peso do próprio corpo. E aqui a ideia era entender, cara, será que eu tenho o mesmo resultado treinando com equipamento e sem equipamento, só usando o peso do corpo? E aí, para nossa surpresa, aqui os autores mostram que sim, você utilizando, eles utilizaram o mesmo protocolo de treinamento, ó, 4 sprints de 30 com 4 de intervalo, com o peso do próprio corpo, e 4 sprints de 30 segundos com 4 na bike. E eles viram que dá o mesmo resultado. E eles concluem aqui que você pegando o mesmo protocolo de treinamento, fazendo com o peso do corpo ou fazendo na bike, você vai ter o mesmo tipo de resultado. Então, essa é uma ótima notícia, que isso acaba se tornando um bom custo-benefício para quem, enfim, não gosta de ir para academia, não tem equipamento em casa. Dá para fazer e obter os mesmos resultados só com o peso do corpo. Então, a gente entra para o nosso mantra. Para emagrecer, lembra, o foco deve ser em regular o metabolismo da gordura e não em gastar mais calorias. Agora acho que você já está entendendo a dinâmica, né? E olha, outro estudo aqui de 2012. Esse estudo, olha que interessante. O pesquisador pegou 22 pessoas e essas pessoas treinaram por 4 semanas, treinando 4 vezes na semana. Ó, um grupo fazia somente 4 minutos de exercícios calistênicos, ou seja, 4 minutos com exercícios só com peso do corpo. E o outro grupo fazia 30 minutos de exercício 85% do máximo. E um grupo era grupo controle para ter relevância estatística, tá? E aí, eu vou te perguntar, quem você acha que obteve mais resultado de condicionamento? O grupo que treinou 30 minutos ou que treinou 4 minutos só com o peso do corpo? E aí vem a grande notícia, a grande boa notícia. Olha só, Endurance e Tabata é o método que eles utilizaram aqui de treino com peso do corpo. O mesmo resultado no VO2. VO2, consumo de oxigênio. E olha só que interessante. Porém, o grupo que fez o treino de 4 minutos, ele teve uma melhora na força de membros inferiores. Uma melhora mais acentuada do quando comparado com o pessoal que fez treino de 30 minutos. Ou seja, quem fez o treino de 4 minutos obteve o mesmo resultado a nível de condicionamento físico que quem fez 30 minutos, porém teve um melhor resultado na hora de avaliar a força de membros inferiores, que é um teste de leg aqui, de extensão de leg e flexão de perna e extensão de perna, né? E aqui também, na extensão aqui nos abdominais e na extensão de lombar. Então, o pessoal fez treino de 4 minutos, ou seja, 90% a menos de tempo treinando obteve mais resultado que quem fez 30 minutos de treino. E aqui tem a conclusão, conclui que é uma ótima treinos de 4 minutos, seguindo o protocolo de Tabata, que é o protocolo que eles utilizaram no estudo, que é very low, um volume extremamente baixo de treinamento, 4 minutos, traz a mesma adaptação de quem treinou 30 minutos a 85% do máximo. Porque, lembra, para emagrecer, o foco deve ser em regular o metabolismo da gordura e não em gastar mais calorias. O foco não deve ser em fazer exercícios que não acabam nunca. O foco não deve ser em fazer exercícios que têm uma quantidade exorbitante de duração. O foco é fazer o exercício que vai trazer, primeiro, o melhor custo-benefício, ou seja, o treinamento intervalado de alta intensidade. Nesse estudo que eu mostrei aqui, 4 minutos, você acabou de ver, e daqui a pouco eu vou mostrar um estudo de 1 minuto. Acredite ou não, 1 minuto. Esse estudo do Gibala de 2016, esse estudo aqui, até eu fiquei desconfortável com ele. 12 semanas de treinamento de alta intensidade trazem os mesmos resultados que treinamento de longa duração e moderada intensidade. Olha só esse estudo.
o pesquisador pegou 25 pessoas e essas 25 pessoas se exercitaram por 12 semanas, 3 vezes por semana. O grupo do HIIT, que eram 9 pessoas, fez 3 tiros de 20 segundos e 2 minutos de recuperação ativa. Ou seja, o pessoal subia na bike e pedalava o mais rápido que conseguia 20 segundos. E aí pedalava 2 minutos para recuperar. Depois, de novo, 20 segundos bem rápido, depois 2 minutos de recuperação e depois 20 segundos de novo. Se você for ver 3 tiros de 20 segundos, dá 3 minutos de alta intensidade. Não, dá 1 minuto de alta intensidade, né? Mas se você faz 3 vezes na semana, vai dar 3 minutos de alta intensidade. Enquanto que o grupo do contínuo fez 45 minutos a 70% do máximo. Ou seja, esse pessoal aqui, colocando o intervalo, porque tem os tiros de 20, vai dar um treino aqui de 8 minutos mais ou menos. Total, entre os descansos e tal. E aqui 45 minutos. E aí eu vou te perguntar, quem você acha que obteve mais resultado? O pessoal que treinou 8 minutos, 3 vezes na semana, ou o pessoal que treinou 45 minutos, 3 vezes na semana? A sua resposta de bate-pronto provavelmente seria esse cara, porque é mais, né? A gente sempre tende a achar que quanto mais melhor, né? Que a velha máxima capitalista do quanto mais melhor, é assim que funciona para o exercício, mas não é. E aí olha que interessante, aqui todos esses gráficos mostram, ó, o VO2, que é o consumo de oxigênio, mostra que o mesmo resultado para ambos os grupos. Aqui, atividade dessa enzima, citrato sintase, mesma atividade para ambos os grupos, tá? E aí, o que acontece? O mesmo resultado para quem treinou. Cara, quem fez, na verdade, aqui, ó, 3 vezes na semana, tiros de 20 segundos, vai dar 3 minutos de alta intensidade na semana, comparado com 45 mais 45 mais 45, que vai dar 135 minutos. A gente está comparando quase esse pessoal de 135 minutos por semana de treino, e esse aqui tempo total, 8, 10, 30 minutos. Cara, esses caras se exercitaram 80% mais de tempo e obtiveram o mesmo resultado que quem fez 80% a menos de exercício. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que, cara, esse pessoal aqui teve mais tempo para poder empreender, teve mais tempo para poder ficar com a família, teve mais tempo para poder ficar com os amigos, enfim, para estar envolvido em questões sociais, né? E aqui eles concluem, ó, que treinos, o pessoal que estava envolvido nesse protocolo de 3 minutos de intensidade por semana, quando comparados, aqui, ó, foi tão efetivo quanto 150 minutos por semana do treino de moderada intensidade, que é esse grupo aqui de trás que eu mostrei, tá? Então, a pergunta é, para que eu vou me exercitar 40, 50, 60 minutos se eu posso ter os mesmos benefícios com 4, 5, 10, 15 minutos? Né? A gente precisa otimizar o nosso tempo. Nós, como empreendedores, precisamos otimizar o nosso tempo para fazer o mínimo de esforço e obter o máximo de resultado. Então, esse é mais um estudo que mostra isso. Lembra, o nosso mantra é, para emagrecer, o foco deve ser em regular o metabolismo da gordura e não em gastar mais caloria. E aí, agora eu vou te mostrar o caminho do emagrecimento. Presta atenção, olha isso. Isso aqui vai clarear tudo agora, de maneira didática. O caminho do emagrecimento errado é cortar calorias e gastar mais calorias, tá? Comer menos e se exercitar mais é o caminho errado. Agora, o caminho do emagrecimento correto é regular o tecido adiposo, regulando o metabolismo da gordura. Esse sim é o caminho correto. Esse é o caminho que traz resultado. Não é o caminho que tu fica preso à quantidade calórica, quanto eu estou comendo, quanto eu estou gastando, quanto esse treino gastou, isso não interessa. O que interessa é dar o estímulo certo no menor tempo possível para que a gente consiga liberar os hormônios e enzimas que vão fazer a tal regulação desse tecido adiposo, que vão regular e estabelecer a homeostase do metabolismo da gordura, tá? É isso que de fato precisa ser pensado quando a gente pensa em emagrecimento. Bate uma foto dessa tela. É isso, simples assim, não é simples assim, na verdade, didaticamente assim falando. Quando você pensar em emagrecimento, perder gordura, lembra dessa imagem. Eu não quero pensar em cortar calorias, gastar mais calorias, comer menos, se exercitar mais. Não, eu tenho que regular meu tecido adiposo com exercícios de alta. Aqui eu estou focando bastante em exercício, né? No HIIT, que é a base de todos os nossos métodos. E é por isso que a gente gera tanto caso de emagrecimento
em tempo recorde, porque a pessoa já começa fazendo a coisa do jeito certo. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido de maneira didática o que eu quis passar, e tudo que eu expliquei ali é da onde surgiu toda a base do método que eu criei e que se tornou um método campeão de vendas aqui no Brasil quando o assunto é emagrecimento, tá bom? O e-book, lembra do e-book, faz download do e-book, pega os exercícios e faz, tá? O seu coração agradece, a sua saúde agradece e a sua produtividade agradece, tá bom? Um abraço e até mais.